O cheiro de desinfetante de lavanda e o zumbido solitário da enceradeira eram a trilha sonora da vida de Helena. Eram 10 horas da noite de uma quinta-feira fria em Curitiba, e enquanto a cidade lá fora pulsava com luzes, risadas em bares e o calor das casas, o mundo de Helena era o 37º andar do edifício Solaris, um gigante de vidro fumê e aço escovado que abrigava a sede da Almeida Castilho Arquitetura. Aos 45 anos, Helena era uma especialista em invisibilidade. Durante o dia, quando o andar fervilhava com arquitetos de renome, estagiários ambiciosos e clientes milionários, ela era apenas uma sombra que reabastecia o café ou limpava uma mancha acidental no piso de porcelanato. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta e os únicos sons eram os seus, o andar era o seu reino. Um reino de corredores vazios, mesas arrumadas e lixeiras cheias de sonhos descartados. Helena não se importava com a invisibilidade. Na verdade, ela a preferia. Ser invisível significava estar segura, significava poder ouvir as conversas sem ser notada, aprender sobre um mundo que não era o seu sem ter que participar dele. E o mais importante, significava garantir o pão de cada dia para a pessoa mais importante de sua vida, seu filho Lucas, de 10 anos. Cada movimento do esfregão, cada saco de lixo que ela carregava, era um pequeno passo para garantir que Lucas tivesse o material escolar, a chuteira nova para o futebol e, com sorte, um futuro melhor do que o presente dela. Ela havia abandonado seus próprios sonhos há muito tempo, quando a vida a forçou a escolher entre a faculdade de design de interiores e cuidar de seus pais doentes. Agora, seu único sonho tinha um nome e um sorriso banguela: Lucas. A Almeida Castilho Arquitetura não era uma empresa qualquer, era o templo do design contemporâneo, no sul do Brasil. Liderada com mão de ferro pelo lendário e temido Dr. Arthur Castilho, a firma era conhecida por seus projetos arrojados, minimalistas e caríssimos. Prédios que pareciam esculturas, casas que desafiavam a gravidade. Arthur Castilho, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás e um olhar tão frio quanto o mármore que ele tanto amava, era um gênio. Ninguém negava isso. Mas ele também era um tirano. Sua busca pela perfeição era implacável e não deixava espaço para erros, desculpas ou, na maioria das vezes, humanidade. Helena já o tinha visto humilhar arquitetos seniores na frente de toda a equipe por causa de uma linha 1 milímetro fora do lugar em uma maquete. Ele nunca olhava para ela. Para ele, ela era menos que um fantasma. Era parte da infraestrutura, como o sistema de ar-condicionado ou as lâmpadas do teto. Naquela noite, porém, a atmosfera no andar estava diferente. Mesmo depois que todos foram embora, uma tensão pesada parecia ter se agarrado às paredes de vidro. Helena sabia o porquê. Ela tinha ouvido os sussurros e as conversas tensas o dia inteiro. A firma estava na fase final da competição mais importante de sua história, o projeto para o novo Centro Cultural Metropolitano, uma obra monumental, um contrato de centenas de milhões de reais que colocaria a Almeida Castilho no panteão da arquitetura mundial. Mas eles estavam perdendo. O principal concorrente, um escritório badalado de São Paulo, havia apresentado um projeto que, segundo os boatos, tinha mais alma. Enquanto limpava a sala de reuniões, Helena encontrou as evidências da batalha do dia. Copos de café pela metade, guardanapos amassados e, na lixeira principal, dezenas de folhas de papel vegetal amassadas com força, como se por mãos frustradas. Eram esboços, ideias riscadas com raiva. O problema, pelo que Helena conseguiu juntar das conversas que ouviu, era que o cliente, um consórcio formado pela prefeitura e por investidores europeus, achava o projeto de Arthur Castilho tecnicamente perfeito, mas frio. É um monumento ao ego do arquiteto,
não à história da cidade, disse um dos investidores, segundo a fofoca que correu pelos corredores. Essa frase, aparentemente, havia deixado Arthur Castilho em um estado de fúria silenciosa e perigosa. O último lugar a ser limpo era sempre o mais assustador. O escritório de Arthur era um santuário minimalista no canto do prédio, com uma vista deslumbrante da cidade. A regra era clara: a equipe de limpeza só podia entrar ali depois que ele já tivesse ido embora e a porta estivesse destrancada. Naquela noite, a porta estava entreaberta. Helena empurrou-a com cuidado. O escritório, normalmente impecável, estava um caos. Livros de arquitetura estavam fora do lugar. Plantas do projeto estavam espalhadas pelo chão e, o mais chocante de tudo, a lixeira de aço inoxidável ao lado de sua mesa estava transbordando de papéis amassados. Aquilo era um sinal de desespero. Arthur Castilho nunca deixava bagunça. Helena respirou fundo e começou a trabalhar. Recolheu os papéis do chão, arrumou os livros. Por fim, se ajoelhou para esvaziar a lixeira, e foi então que ela viu. No meio das bolas de papel amassado, havia algo diferente. Não era papel vegetal de arquiteto, era um pedaço de papel de um caderno antigo, amarelado, com o canto rasgado. Havia um desenho nele, um desenho estranho, feito a lápis, quase infantil, mas com uma precisão nos detalhes que a intrigou. Não era um prédio, era um padrão, uma espécie de mosaico de pedras com formas irregulares, interligadas de uma maneira orgânica, quase como as células de uma folha. E no canto inferior, uma anotação com uma caligrafia elegante, mas trêmula. A linguagem das pedras, onde tudo começou. Pai. Helena sentiu um arrepio. Ela conhecia aquele padrão. Seu coração começou a bater mais rápido. O desenho era quase idêntico às calçadas de Petit Pavé que seu avô, um imigrante português, passava a vida inteira construindo. Ele era um mestre calceteiro, um dos últimos de sua geração. Quando criança, Helena passava horas sentada no meio-fio, observando as mãos grossas e calejadas de seu avô, quebrando as pedras com um pequeno martelo e as encaixando, uma por uma, para formar os desenhos famosos das calçadas de Curitiba. Ele sempre dizia: cada pedra, minha neta, tem uma história. Elas não são só para pisar. Elas contam a história da cidade, a história de quem veio antes de nós. Isso não é um chão. É um livro. Você só precisa aprender a ler a linguagem das pedras. Aquele desenho na lixeira de Arthur Castilho não era apenas um padrão. Era uma página daquele livro. Era um dos desenhos mais antigos e raros. Um que seu avô chamava de O Caminho do Rio, que imitava o leito de um rio seco e que só existia em algumas poucas ruas históricas do centro antigo, a maioria já soterrada sob o asfalto do progresso. A caligrafia pai no canto. Será que o pai de Arthur Castilho, o fundador original da firma, também era um homem que entendia essa linguagem? Enquanto ela olhava para o desenho, as peças começaram a se encaixar em sua mente com uma clareza assustadora. O projeto do Centro Cultural. O cliente querendo alma, querendo uma conexão com a história da cidade. Os arquitetos da Almeida & Castilho, com suas mentes brilhantes e seus softwares de última geração, estavam tentando inventar uma alma nova, quando a verdadeira alma da cidade estava ali o tempo todo, sob seus pés. A resposta não estava em criar formas novas e ousadas que gritassem futuro. Estava em ouvir as histórias que o passado sussurrava. A solução para o maior problema da firma, o segredo para ganhar o contrato de uma vida, estava ali, naquele pedaço de papel amarelado, resgatado do lixo. Helena alisou o papel amassado sobre sua perna, o coração martelando contra as costelas. Ela tinha a resposta. Ela, a faxineira invisível, tinha a chave que o gênio Arthur Castilho e sua equipe de superestrelas não conseguiam encontrar. Mas o que ela poderia fazer? A ideia de se aproximar de Arthur Castilho era tão absurda quanto a ideia de um pardal tentar dar conselhos de voo para uma águia. Ele a esmagaria com um olhar. Ele a demitiria por ousar mexer em seu lixo, por ousar ter um pensamento que fosse além de escolher entre o desinfetante de pinho ou o de lavanda. Ela pensou em Lucas, em seu sorriso, no aluguel que venceria na semana seguinte. O medo era uma onda gelada que a paralisou.
O mais seguro a fazer era colocar aquele papel de volta na lixeira, amassar junto com os outros e esquecer o que tinha visto, terminar seu trabalho, pegar o último ônibus e voltar para a segurança de seu pequeno apartamento. Sabe, muitos de nós já passamos por isso. Aquele momento em que você vê algo que todo mundo deixou passar, uma solução simples para um problema complicado, uma verdade que está bem na frente dos olhos de todos, mas eles estão ocupados demais, olhando para o lugar errado. E o medo de falar, o medo de não ser levado a sério, de ser ridicularizado, é tão grande que nos faz engolir a resposta. Se você já se sentiu assim, se já teve a chave na mão, mas teve medo de girar a fechadura, escreva aqui nos comentários. Minha voz também importa, porque às vezes a gente só precisa de um pequeno empurrão para acreditar que o que temos a dizer pode sim mudar tudo. E agora, vamos ver o que Helena vai fazer. O instinto de sobrevivência dela grita para que ela fique em silêncio, mas a herança de seu avô, a linguagem das pedras, sussurra outra coisa em seu coração. Ela ficou ali, ajoelhada no chão frio do escritório mais poderoso da cidade, segurando aquele pequeno pedaço de papel como se ele fosse um tesouro e uma maldição ao mesmo tempo. A batalha dentro dela era um furacão. De um lado, a lógica implacável da sobrevivência. Ela era uma faxineira, mãe solteira, com contas a pagar. Uma palavra errada e ela estaria na rua, com seu filho dependendo dela. Do outro lado, uma força que ela não sentia há muito tempo. Era a voz de seu avô, a paixão por design que ela havia enterrado sob anos de trabalho duro e uma indignação silenciosa. Era um desperdício ver tanta gente inteligente e poderosa sendo cega pela própria arrogância. Eles estavam prestes a perder algo grandioso, não por falta de talento, mas por falta de humildade para olhar para baixo, para o chão que pisavam. Com um gesto que pareceu levar uma eternidade, ela dobrou o papel com cuidado e o colocou no bolso de seu uniforme. Ela não o jogaria fora. Ainda não sabia o que faria com ele, mas sabia que não poderia simplesmente descartá-lo. Era como jogar fora a memória de seu avô. Ela terminou de limpar o escritório, desligou as luzes e saiu do prédio, o segredo queimando em seu bolso a cada passo. A noite fria de Curitiba nunca lhe pareceu tão cheia de possibilidades e perigos. E ali, de pé no ponto de ônibus deserto, sob a sombra do gigante de vidro onde trabalhava, Helena se viu diante da decisão mais aterrorizante de sua vida. O silêncio seguro ou a palavra que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. A noite de Helena foi uma longa e tortuosa vigília. O sono, quando veio, foi leve e picado por pesadelos. Em um deles, ela estava no 37º andar, mas o piso de porcelanato havia se transformado em um mar de pedras de calçada soltas, e ela tentava desesperadamente encaixá-las, enquanto o Dr. Arthur Castilho a observava de longe, rindo. Ela acordou com o coração aos pulos, o pequeno papel amarelado parecendo queimar sobre o seu criado mudo, onde o deixara antes de dormir. A luz cinzenta da madrugada de Curitiba entrava pela janela, e com ela a dura realidade. O que ela faria? O medo da noite anterior ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas algo mais havia se juntado a ele durante as horas de escuridão. Uma teimosia silenciosa, uma faísca de indignação que se recusava a apagar. Aquilo não era certo. O projeto, a história, a memória de seu avô, tudo aquilo importava. Ela preparou o café da manhã para Lucas, seus movimentos automáticos enquanto sua mente corria a 1000 km/h. Lucas, com a sabedoria inocente das crianças, percebeu sua agitação. "Tá tudo bem, mãe? Você parece um super-herói antes da batalha final", ele disse, mergulhando o pão no café com leite. A comparação a fez parar. Um super-herói. Que piada. Ela era o oposto disso. Era a figurante, a personagem de fundo que ninguém nota. Mas, olhando para o rosto de seu filho, para a confiança inabalável que ele tinha nela, Helena sentiu a faísca de teimosia se transformar em uma pequena chama.
Que tipo de exemplo ela seria para ele se não tivesse a coragem de defender algo em que acreditava? Se ensinasse a ele que a melhor resposta para o medo era o silêncio e a submissão. Naquele momento, a decisão foi tomada. Ela não sabia como, nem quando, mas ela iria tentar. Ela devia isso ao seu avô, devia isso a si mesma e, acima de tudo, devia isso a Lucas. Ao chegar na Almeida em Castilho Arquitetura naquela manhã, a tensão que era apenas uma névoa na noite anterior havia se tornado uma tempestade. O ar estava elétrico com pânico e derrota. As pessoas andavam pelos corredores como zumbis, os rostos pálidos, as conversas em sussurros apressados e desesperados. A notícia tinha se espalhado como fogo em palha seca. O consórcio do Centro Cultural havia dado um ultimato. Eles assinariam o contrato com o escritório concorrente de São Paulo na manhã de segunda-feira, a menos que a Almeida em Castilho apresentasse uma revisão milagrosa do projeto até o final do dia de sexta-feira. Era sexta-feira. Eles tinham menos de 10 horas para operar um milagre. Helena sentiu o nó em seu estômago apertar. O tempo estava se esgotando. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelo andar, ela via o desespero nos rostos dos arquitetos. Viu a jovem Marina, uma das mais talentosas designers da firma, chorando baixinho em sua mesa, a cabeça entre as mãos. Viu o Sr. Valdir, o arquiteto mais velho e experiente, olhando para a tela de seu computador com um olhar vazio, como se toda a sua criatividade tivesse se esvaído. E então ela ouviu o rugido. Vinha da sala de reuniões. A porta estava fechada, mas a voz de Arthur Castilho atravessava a madeira e o vidro como uma broca. Incompetentes! Eu estou cercado de incompetentes! Ele gritava. Houve um som alto de algo se quebrando, provavelmente um copo ou uma garrafa contra a parede. Eu pago a vocês salários de marajás, eu lhes dou as melhores ferramentas, a liberdade para criar, e o que vocês me entregam? Um caixote de vidro bonito, mas sem vida, uma casca vazia. Onde está a paixão? Onde está a alma? Vocês não são arquitetos, são contabilistas de linhas retas. A porta se abriu com um estrondo e um jovem arquiteto saiu de lá branco como papel, tremendo. Arthur apareceu na porta, o rosto vermelho de fúria, os olhos faiscando. Se não tiverem algo genial para me mostrar em uma hora, podem começar a limpar suas mesas. Todos vocês estão demitidos. Ele bateu a porta com tanta força que o vidro tremeu. Helena recuou com seu carrinho para um canto, o coração batendo descontroladamente. Aquele era o homem a quem ela pretendia se dirigir? Aquele vulcão em erupção? Era suicídio. Todo o seu instinto gritava para ela correr, se esconder, se tornar mais invisível do que nunca. Mas então ela pensou na jovem Marina chorando, no Sr. Valdir derrotado. Eles não eram incompetentes. Eram talentosos, mas estavam paralisados pelo medo de seu chefe. Eles não precisavam de ameaças, precisavam de inspiração. E a inspiração, Helena sabia, estava guardada em seu bolso. Era agora ou nunca. Com as pernas tremendo, ela deixou o carrinho para trás e caminhou em direção ao corredor que levava ao escritório de Arthur. O corredor parecia um túnel sem fim. A porta do escritório dele estava fechada. Ao lado, em uma pequena mesa, sentava-se a guardiã do portão, a secretária pessoal de Arthur há mais de 30 anos, Dona Elvira. Uma senhora de cabelos brancos presos em um coque severo e óculos de aros finos, Dona Elvira era tão intimidadora quanto o próprio chefe, embora de uma forma mais silenciosa e glacial. Ela era a muralha impenetrável que protegia o tempo e o humor de Arthur Castilho. Helena se aproximou da mesa. "Com licença, Dona Elvira", disse ela, a voz saindo como um sussurro. Elvira ergueu os olhos de seu computador, o olhar passando por Helena como se ela fosse uma mancha na parede que precisava ser limpa. "Pois não?" A voz dela era seca, sem emoção. Eu preciso falar com o Dr. Arthur. É urgente." Uma das sobrancelhas perfeitamente arqueadas de Elvira se ergueu. A sugestão era tão absurda que por um momento ela pareceu não compreender. "Você precisa falar com o Dr. Arthur", ela repetiu, o tom deixando claro que Helena poderia muito bem ter pedido uma audiência com o Papa. "Minha senhora",
O Dr. Arthur está no meio da maior crise da história desta empresa. Ele não está recebendo ninguém, muito menos. Ela não terminou a frase, mas o significado era claro. Muito menos a faxineira. Mas é sobre a crise, sobre o projeto do Centro Cultural, insistiu Helena, sentindo o desespero começar a borbulhar. Eu acho que posso ajudar. A expressão de Dona Elvira passou de desdém para pena. Olha, minha filha, disse ela, o tom se suavizando um pouco, como se falasse com uma criança confusa. Eu sei que todos querem ajudar, mas o melhor que você pode fazer agora é voltar ao seu trabalho e não atrapalhar. Deixe os problemas grandes para as pessoas grandes, sim. A condescendência foi como um tapa na cara. Helena sentiu o rosto queimar. Ela estava prestes a se virar, derrotada, quando a porta do escritório de Arthur se abriu. Ele saiu, o rosto ainda uma máscara de fúria contida, segurando uma pasta. Ele nem olhou para elas, começando a andar a passos largos em direção à sala de reuniões. Elvira, cancele todas as minhas ligações. Não estou aqui para ninguém. Ninguém! Ele rosnou, sem diminuir o passo. Ele estava passando por Helena. Em 2 segundos, ele teria desaparecido no corredor. A oportunidade se fecharia para sempre. A coragem que ela reuniu durante toda a manhã, a promessa que fez a si mesma por causa de seu filho, tudo se resumia àquele instante. O medo gritava para ela ficar parada, mas a voz de seu avô sussurrou mais alto. Fechando os olhos por uma fração de segundo, Helena deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Arthur Castilho. Ele parou abruptamente a centímetros dela, o olhar chocado e furioso por ter sido interceptado. Pela primeira vez na vida, ele olhou diretamente para ela. E o desprezo em seus olhos era absoluto. Saia da minha frente, ele sibilou, a voz perigosamente baixa. O tempo pareceu congelar. Dona Elvira se levantou, a boca aberta em choque. Alguns arquitetos que estavam no corredor pararam, observando a cena inacreditável. A faxineira estava desafiando o leão em sua jaula. Helena sentiu a boca seca como poeira. As palavras que ela havia ensaiado desapareceram. Mas ela olhou nos olhos dele e, em vez de recuar, ela encontrou a sua voz. Não uma voz de súplica, mas uma voz calma, quase um desafio. Dr. Arthur, com todo o respeito, o senhor está procurando a alma do projeto no céu, quando ela está enterrada sob seus pés, disse ela, as palavras saindo firmes para sua própria surpresa. Ele a encarou, a confusão lutando contra a raiva em seu rosto. Do que diabos você está falando? Eu estou falando da linguagem das pedras, disse ela, usando a frase exata do papel. A reação foi instantânea e estranha. A fúria no rosto de Arthur não desapareceu, mas algo mais surgiu em seus olhos. Um choque, um reconhecimento. Era como se ela tivesse dito uma senha secreta que apenas ele conhecia. A frase o atingiu em um nível pessoal, quebrando sua armadura de CEO por um milésimo de segundo. Os arquitetos no corredor começaram a cochichar. O que ela disse? Ela enlouqueceu. A humilhação da cena era palpável. A faxineira, na frente de todos, falando enigmas para o chefe em seu pior dia. Arthur agarrou o braço de Helena. Seu aperto era forte como aço. No meu escritório, agora, ele ordenou. A voz um rosnado baixo. Ele praticamente a arrastou pelo corredor, passando por uma Dona Elvira atônita, e a empurrou para dentro de seu santuário particular, batendo a porta atrás deles. O silêncio dentro do escritório era ensurdecedor. Do lado de fora, Helena sabia. A fofoca já estava se espalhando. Ela seria o assunto do dia, talvez da semana. A louca que confrontou o chefe. Ela sentiu o aviso de demissão pairando sobre sua cabeça como uma guilhotina. Arthur a soltou e caminhou até sua mesa, dando-lhe as costas. Ele ficou ali por um longo momento, os ombros tensos. Helena podia sentir as engrenagens de sua mente girando, processando o impossível. Finalmente ele se virou. O rosto dele não estava mais vermelho de raiva. Estava pálido, e seus olhos a examinavam com uma intensidade fria e analítica, como se ela fosse um problema de engenharia que ele não conseguia resolver. Onde, disse ele, cada palavra separada, precisa e perigosa. Onde foi que você ouviu essa frase? Helena respirou fundo. A parte mais difícil havia passado. Agora
Era a hora da verdade. Ela enfiou a mão no bolso de seu uniforme e, com os dedos tremendo um pouco, tirou o pequeno papel amarelado e dobrado. Ela não o entregou. Apenas o segurou na palma da mão, estendendo-o para que ele visse. Eu não ouvi, Dr. Arthur. Eu li, e eu não li apenas nesta anotação. Eu passei a minha infância inteira aprendendo a ler essa linguagem. Ele olhou para o papel em sua mão, depois de volta para o rosto dela, a incredulidade estampada em cada linha de sua expressão. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, parado, o todo-poderoso arquiteto, o gênio do design, completamente silenciado pela faxineira que ele nunca havia notado antes. O futuro da empresa, o projeto de R$1 bilhão e a carreira de Helena estavam todos suspensos naquele silêncio pesado, à espera da próxima palavra que seria dita. E era impossível saber se essa palavra seria genial ou rua. O silêncio no escritório do Dr. Arthur Castilho não era um silêncio vazio. Era denso, pesado, carregado com o peso de 45 anos de vida invisível de Helena e 60 anos de orgulho inabalável de Arthur. Ele olhou do papel amarelado na mão dela para o rosto dela, e em seus olhos frios uma tempestade de emoções se formava. A primeira onda foi de fúria e suspeita, como ela esperava. Ele deu um passo à frente, o corpo tenso como o de um predador. "Onde você achou isso?" ele perguntou, a voz baixa, mas vibrando com uma ameaça contida. "Andou vasculhando minhas coisas? Minha mesa? Isso é motivo para demissão por justa causa e um processo policial, minha senhora." Helena sentiu um arrepio de medo, mas não recuou. Ela olhou diretamente nos olhos dele, a calma em sua expressão sendo sua única arma. "Estava no seu lixo, Dr. Arthur." Ela respondeu, a voz firme, sem um pingo de acusação, apenas constatando um fato. "O senhor o jogou fora, junto com dezenas de outras ideias que, com todo respeito, não chegavam nem perto da genialidade que o senhor descartou." A simplicidade e a honestidade da resposta o desarmaram. A verdade era irrefutável. Ele havia jogado fora. Ele, o grande gênio, havia descartado a própria resposta. A fúria dele vacilou, dando lugar a uma confusão profunda. Como você sabe o que isso significa? A linguagem das pedras. Isso é... Ele não completou a frase. Parecia incapaz. E então, algo na postura rígida dele se quebrou. Ele se virou e caminhou até a enorme janela de vidro que ia do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de Curitiba. Ele ficou ali, de costas para ela, olhando a cidade lá embaixo. "Meu pai", ele disse, a voz subitamente mais baixa, quase melancólica, como se não estivesse falando com ela, mas com um fantasma. "Meu pai não era como eu. Ele fundou esta firma, mas ele era mais um artista do que um empresário, um poeta do concreto. Ele amava esta cidade de uma forma que eu nunca entendi completamente. Ele passava horas andando pelas ruas do centro antigo, desenhando as calçadas, os prédios antigos. Ele dizia que a arquitetura moderna estava cometendo o pecado da amnésia, que estávamos construindo monumentos sem memória. Ele se virou para ela, e pela primeira vez, Helena não viu um tirano, viu um homem assombrado. Essa frase, a linguagem das pedras, era o mantra dele. Ele tentou me ensinar. Me levava junto nessas caminhadas, me mostrava os desenhos, as histórias. Mas eu era jovem, arrogante. Eu queria o futuro, o aço, o vidro, as linhas que perfuravam o céu. Eu achava que o que ele fazia era sentimental, coisa do passado. Nós brigamos muito por causa disso. Ele olhou para o papel na mão dela. "Esse desenho é dele, de um de seus cadernos antigos que eu guardo. Eu o encontrei ontem à noite em um momento de desespero. Olhei para ele, não senti nada e o amassei. Joguei no lixo. Eu segurei a resposta nas mãos e não consegui enxergá-la. A confissão o deixou vulnerável, esgotado. Ele se sentou em sua cadeira de couro caríssima, parecendo subitamente menor, mais velho. "Então, me diga, senhora." Ele hesitou, percebendo que nem sequer sabia o nome dela. "Helena", ela disse suavemente.
Meu nome é Helena. Me diga, Helena, o que os meus olhos não conseguiram ver. Explique para mim. O que é a linguagem das pedras? Naquele momento, a dinâmica de poder no universo havia se invertido completamente. O grande doutor Arthur Castilho estava pedindo ajuda, e Helena, a faxineira, sentiu uma onda de confiança que não vinha da arrogância, mas da certeza de seu conhecimento. Ela se aproximou da janela, ficando ao lado dele. O senhor vê aqueles prédios modernos, os espigões de vidro, as linhas retas? Ela disse, apontando para a cidade. Eles são lindos, mas eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, em São Paulo, em Nova York, em Tóquio. Eles não falam Curitiba, eles falam a língua do dinheiro, do progresso global, mas a alma da cidade, a nossa história, não está lá em cima, está aqui embaixo. Com a ponta do dedo, ela desenhou uma linha no vidro, seguindo o traçado de uma das ruas antigas visíveis lá embaixo. Meu avô era calceteiro. Ele me ensinou que aquelas pedras que as pessoas pisam sem pensar são as palavras da nossa cidade. Cada padrão conta uma história. Aquele ali, ela apontou, é a flor do pinhão, um símbolo do nosso estado, feito com pedras brancas e pretas. Aquele outro, mais sinuoso, é o mar de ondas que os imigrantes portugueses trouxeram. O desenho que o senhor jogou fora, o caminho do rio, é um dos mais antigos. Ele conta a história dos primeiros tropeiros que paravam para descansar onde a cidade começou. Não é decoração, Dr. Arthur. É a nossa certidão de nascimento escrita no chão. Ela se afastou da janela e pegou um lápis e uma folha de papel vegetal da mesa dele. Suas mãos, que minutos antes tremiam, agora eram firmes e precisas. A designer de interiores que ela havia abandonado há 25 anos despertou de seu longo sono. O seu projeto para o Centro Cultural é como uma árvore magnífica, com galhos que tocam as nuvens. Mas o cliente sente que ela não tem raízes, ela disse, enquanto desenhava. Seus traços eram rápidos, seguros. E se as raízes estivessem à vista de todos? E se, em vez de um piso liso e genérico na grande praça de entrada, nós recriássemos o caminho do rio com as pedras originais? E se as passarelas que conectam os prédios usassem o padrão do mar de ondas? E se o piso do auditório principal fosse uma releitura moderna, em granito polido, do desenho da flor do pinhão? Ela não estava apenas dando uma ideia, estava pintando um quadro, contando uma história. O prédio não mudaria. Ele continuaria sendo sua obra, sua visão moderna, mas ele estaria ancorado na nossa terra, na nossa história. As pessoas não iriam apenas visitar um prédio, elas iriam caminhar sobre a nossa memória para alcançar o futuro. A alma que falta, Senhor, não precisa ser inventada, ela só precisa ser redescoberta, e ela está bem debaixo dos nossos narizes. Ela terminou o esboço e o empurrou sobre a mesa para ele. Arthur Castilho olhou para o desenho, depois para ela, e em seus olhos havia algo que Helena jamais pensou que veria. Assombro, um profundo e absoluto assombro. Ele estava olhando não para uma faxineira, mas para uma visionária, uma artista que via o que ele, com todos os seus prêmios e sua fama, havia se tornado cego para ver. A solução era tão simples, tão elegante, tão profundamente verdadeira, que era irrefutável. E a humilhação de não ter visto isso, misturada com o alívio de finalmente ter uma resposta, travava uma batalha em seu rosto. O silêncio se estendeu por 1 minuto inteiro. O relógio na parede fazia um tic-tac alto, cada segundo martelando a urgência da situação. Eles tinham poucas horas. De repente, Arthur se levantou com uma energia renovada, como se tivesse renascido das cinzas de sua própria arrogância. Ele não disse obrigado, não disse genial. O orgulho dele não permitiria. Mas suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra. Ele pegou o intercomunicador em sua mesa e apertou o botão com força. Elvira, ele disse, a voz forte e cheia de autoridade, como um general reassumindo o comando. Reúna todos os arquitetos seniores na sala de reuniões principal. Agora, Valdir, Marina, Ricardo, todos eles. Eu não me importo com o que eles estejam fazendo. Quero todos lá em 5 minutos. E cancele meu almoço. Ninguém sai deste prédio hoje. Ele desligou e olhou para Helena.
Você, venha comigo. Ele não pediu, ele ordenou, mas o tom era diferente. Não era a ordem para um subalterno, era a ordem para um soldado essencial em uma batalha decisiva. Ele abriu a porta e saiu a passos largos, com Helena o seguindo. O coração dela uma mistura de terror e excitação. Ao passarem pela mesa de Dona Elvira, a secretária os olhou com uma expressão de total incredulidade, como se visse um leão caminhando lado a lado com um cordeiro. O corredor, que antes estava silencioso, agora fervilhava. A notícia da reunião de emergência se espalhou e os arquitetos saíam de suas salas, os rostos apreensivos, todos se dirigindo para a sala de reuniões. E todos paravam por um instante ao ver a cena. Dr. Arthur Castilho, o deus daquele universo, marchando para a guerra, seguido de perto pela mulher que limpava o lixo deles. Os olhares que Helena recebeu eram uma mistura de desprezo, pena e, acima de tudo, uma confusão imensa. Ela sentiu o rosto corar, mas manteve a cabeça erguida. Ela não era mais invisível. A sala de reuniões principal era um ambiente frio e imponente. Uma longa mesa de vidro negro, cadeiras de couro e uma parede inteira que era uma tela de projeção. Os arquitetos mais importantes da firma já estavam lá, sentados, tensos, esperando a execução. Quando Arthur entrou, o silêncio foi absoluto. Quando viram Helena entrar logo atrás dele, o silêncio se tornou denso, carregado de perguntas não ditas. Arthur foi até a cabeceira da mesa e ficou de pé, as mãos apoiadas na superfície de vidro. Ele varreu a sala com o olhar, passando por cada um de seus funcionários. Senhoras e senhores, ele começou, a voz calma, mas com um poder que fazia o ar vibrar. Passei as últimas 48 horas tratando vocês como incompetentes. Eu estava errado. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Um pedido de desculpas de Arthur Castilho era um evento tão raro quanto um eclipse solar total. O incompetente aqui fui eu, continuou ele. Eu e todos vocês estávamos procurando a resposta no lugar errado. Estávamos tentando ser mais inteligentes, mais modernos, mais ousados que nossos concorrentes. E nesse processo, nós nos esquecemos de ser mais sábios. Ele fez uma pausa dramática. O projeto como está morto. Esqueçam tudo o que fizeram até agora. Nós vamos começar do zero. E nós temos exatamente... Ele olhou para o relógio. 7 horas para criar uma obra-prima. Mas desta vez, não vamos começar com linhas no computador. Vamos começar com uma história, com a nossa história. E então, ele se virou e estendeu a mão na direção de Helena, que estava parada, encolhida, perto da porta. A resposta para o nosso problema, a alma que nós buscávamos tão desesperadamente, não estava em nenhum de nossos cérebros brilhantes. Estava na memória e na sabedoria da pessoa mais humilde desta sala. Todos os rostos se viraram para Helena. Os olhares eram de puro choque. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Arthur Castilho, o homem que mal reconhecia a existência da equipe de limpeza, estava lhes dando o crédito pela salvação da empresa. Esta é a senhora Helena, disse Arthur, a voz ressoando na sala silenciosa. E ela é, a partir deste exato momento, a consultora criativa principal para o projeto do Centro Cultural. Ela vai nos ensinar o que nós, com todos os nossos diplomas e prêmios, esquecemos. Ela vai nos ensinar a ler a nossa própria cidade. Ele olhou para Helena, um olhar que era ao mesmo tempo uma ordem e um voto de confiança. Helena, o palco é seu. Explique a estes arquitetos geniais o que eles desaprenderam. Mostre a eles a linguagem das pedras. E com isso, ele se sentou, deixando Helena de pé, sozinha, no centro das atenções. 20 pares de olhos, pertencentes a algumas das mentes mais criativas e céticas do país, estavam fixos nela. O silêncio era total. Era o momento da verdade. Ela tinha a atenção deles, tinha o poder, mas teria a coragem e as palavras para transformar seu segredo em uma revolução? O futuro de todos naquela sala dependia disso. Ok, mostrar raciocínio excelente. A história continua a se desdobrar. Aqui está a quarta parte, focada na transformação de Helena e na reação da equipe. Parte 4. O silêncio na sala de reuniões era uma força física, pressionando Helena de todos os lados.
20 pares de olhos a encaravam, uma muralha de ceticismo, ressentimento e pura confusão. Ali estavam os melhores dos melhores, arquitetos cujos nomes apareciam em revistas de design, mentes brilhantes que ganhavam em um mês o que ela não ganhava em 5 anos. E ela, com seu uniforme cinza simples e as mãos ainda cheirando a produtos de limpeza, estava ali para lhes dar uma aula. A ironia era tão esmagadora que ela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Seu primeiro instinto foi recuar, gaguejar um pedido de desculpas e fugir. A faxineira dentro dela, treinada por anos de invisibilidade, gritava que aquele não era o seu lugar, que ela havia cometido um erro terrível. Seus olhos, em pânico, buscaram por uma saída, mas encontraram os de Arthur Castilho. Ele ainda estava sentado à cabeceira da mesa e ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível. Não era um gesto de carinho, era uma ordem. Uma ordem que dizia: eu apostei em você, não me decepcione. E então o pânico começou a ser substituído por algo mais. Uma raiva fria. Raiva da forma como eles a olhavam, como se ela fosse uma peça de mobília que de repente começou a falar. Raiva dos anos em que ela mesma acreditou que sua voz não importava. Ela pensou em seu avô, em suas mãos calejadas criando beleza no chão, e pensou em Lucas e na lição de coragem que precisava lhe dar. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou lentamente até a grande lousa branca que cobria uma das paredes. Pegou um marcador preto, a tampa fazendo um pequeno clique que soou como um tiro no silêncio. Bom dia, disse ela, a voz um pouco trêmula no início. Meu nome é Helena e até 10 minutos atrás, meu trabalho era garantir que este lugar estivesse limpo para que os senhores pudessem criar. Hoje meu trabalho é lembrá-los do que vocês estão limpando. Ela se virou para a lousa e, com traços surpreendentemente firmes, começou a desenhar de memória o padrão do caminho do rio. O desenho fluiu de sua mão como uma memória muscular. Cada curva, cada encaixe de pedra, perfeito. Isto, disse ela, apontando para o desenho, não é um enfeite, é uma declaração. É a história dos nossos fundadores, escrita com as pedras que eles mesmos tiraram desta terra. Nós não começamos esta cidade com arranha-céus. Começamos com caminhos de pedra e lama. Sua voz começou a ganhar força, a paixão superando o medo. Ela apagou o desenho e começou outro. E isto, o mar de ondas, não é apenas bonito, é um símbolo da saudade. A saudade que os imigrantes portugueses sentiam do oceano, que deixaram para trás para construir uma vida aqui. Cada onda desenhada no chão de Curitiba é um eco do mar de Portugal. É a história da nossa imigração, da nossa coragem de recomeçar. Ela não estava falando como uma faxineira, estava falando como uma historiadora, uma poeta, uma guardiã da memória. A atmosfera na sala começou a mudar, lentamente. A hostilidade aberta deu lugar a uma curiosidade relutante. Foi então que a resistência se manifestou. Um jovem arquiteto na frente da sala, chamado Ricardo, conhecido por ser o protegido de Arthur e tão arrogante quanto o mestre, soltou uma risada de escárnio. Isso tudo é muito comovente, senhora Helena. Uma bela aula de história, disse ele, a voz pingando sarcasmo. Mas nós não somos poetas, somos arquitetos. Como essa linguagem das pedras se traduz em termos práticos? Qual a especificação técnica de um eco do mar? Qual a capacidade de carga de um símbolo da saudade? O cliente não vai assinar um contrato baseado em contos de fadas. Eles querem soluções de engenharia, materiais sustentáveis, um orçamento viável. A pergunta foi projetada para humilhá-la, para expô-la como uma amadora sentimental em um mundo de profissionais pragmáticos. A sala ficou em silêncio, todos esperando para ver como ela responderia ao ataque. Helena sentiu o golpe. Ele estava certo. Ela não sabia a resposta técnica, mas em vez de recuar, ela olhou diretamente para Ricardo, e seu olhar não era de medo, mas de desafio. O senhor está absolutamente certo, Dr. Ricardo, disse ela, usando o título dele com uma pitada de ironia.
Eu não sei nada sobre a capacidade de carga de um sonho. Não sei qual a especificação técnica da identidade de um povo. Esse conhecimento eu não tenho, porque essa é a parte de vocês. Ela deu um passo à frente, aproximando-se da mesa. Por semanas, os senhores, com toda a sua genialidade técnica, tentaram criar um corpo perfeito, mas não conseguiam encontrar um coração para colocar dentro dele. Eu não estou aqui para lhes dar as especificações do corpo. Eu estou aqui para lhes entregar o coração, a alma que vocês perderam. O trabalho de vocês, o verdadeiro desafio para mentes tão brilhantes, não é zombar da alma, mas descobrir como construir o corpo mais forte, mais moderno e mais eficiente possível ao redor dela. Ou a sua arquitetura só funciona com corações artificiais que já vêm com um manual de instruções? A resposta foi um nocaute. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Ricardo ficou vermelho, sem palavras. Helena não apenas se defendeu, ela os desafiou em seu próprio campo, o da criatividade e da solução de problemas. E então, uma voz se levantou do fundo da sala. Era o Sr. Valdir, o arquiteto mais velho, o homem que Helena vira derrotado horas antes. Ela está certa, disse ele, a voz rouca, mas firme. Todos se viraram para olhá-lo. Meu Deus, ela está completamente certa. Eu me lembro, no começo da minha carreira, meu primeiro professor na faculdade nos levou para uma caminhada pelo centro histórico. Ele nos fez sentar no chão e desenhar as calçadas. Ele dizia: antes de aprenderem a desenhar para o céu, aprendam a ler o que está escrito no chão. Nós nos esquecemos. Nós nos tornamos tão obcecados com a tecnologia, com os novos materiais, com a competição global, que nos esquecemos de ouvir. Essa moça, essa senhora, ele olhou para Helena com um respeito profundo. Ela não está nos oferecendo um conto de fadas. Ela está nos oferecendo as nossas próprias raízes. As palavras do Sr. Valdir, um pilar da firma, foram a avalanche que quebrou a barragem de ceticismo. De repente, a energia na sala se transformou. A jovem Marina, que antes chorava, levantou a mão, os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Nós poderíamos... E ela começou hesitante. Nós poderíamos usar um sistema de iluminação de fibra óptica embutido entre as pedras da praça. À noite, os padrões históricos se acenderiam como constelações no chão. Seria mágico. E o piso do auditório, emendou outro arquiteto levantando-se. Se usarmos o padrão da flor do pinhão, podemos projetar a acústica da sala para que as ondas sonoras se espalhem seguindo as pétalas do desenho. A forma seguiria a função, que seguiria a história. Em minutos, a sala de reuniões, que antes era um velório, explodiu em um caos criativo. As pessoas estavam de pé, gesticulando, desenhando em guardanapos, gritando ideias umas por cima das outras. Era uma sinfonia de criatividade renascida. Eles não estavam mais com medo de Arthur. Estavam inspirados. E no centro de tudo estava Helena, observando quieta a revolução que ela havia iniciado com um pedaço de papel amassado. Ela tinha lhes dado a faísca e eles a haviam transformado em uma fogueira. Arthur Castilho assistia a tudo de sua cadeira, em silêncio. Um pequeno, quase imperceptível sorriso brincava no canto de seus lábios. Ele via sua equipe, antes apática e aterrorizada, agora vibrando com uma paixão que ele não via há anos. E ele entendeu. A verdadeira liderança não era sobre ter todas as respostas. Era sobre criar um ambiente onde as respostas pudessem nascer, não importando de onde viessem. Ele não havia apenas encontrado uma solução para o projeto. Ele havia encontrado uma nova forma de liderar sua própria empresa. O caos durou quase 1 hora. Ideias brilhantes, inovadoras e profundamente conectadas à proposta de Helena cobriam a lousa branca e dezenas de folhas de papel. Havia um caminho, havia esperança. Eles tinham um conceito que não era apenas bom, era revolucionário, mas o tempo era o inimigo. O relógio na parede mostrava que eles tinham pouco mais de 5 horas para transformar aquela explosão de criatividade em uma apresentação visual impecável e em plantas técnicas preliminares que pudessem ser apresentadas ao consórcio. A euforia começou a dar lugar à ansiedade prática. Foi então que Arthur
se levantou e a sala silenciou imediatamente. Maravilhoso, disse ele, a voz calma. Este é o espírito. Esta é a Almeida em Castilho que eu conheço. Ele fez uma pausa. Mas agora a realidade. Nós temos um problema. Um problema gigantesco. Ele se virou para a lousa, coberta de esboços dos padrões de calçada. Tudo isso é genial, mas para criar as renderizações em 3 dimensões, para fazer as plantas de paginação do piso, nosso software precisa dos padrões exatos. Precisa dos vetores, das medidas, das proporções. Não temos nada disso em nosso banco de dados. Fazer o levantamento desses desenhos na rua, medir pedra por pedra e digitalizar tudo levaria semanas. Nós não temos semanas, nós temos horas. O ar saiu da sala como de um balão furado. A dura verdade da logística caiu sobre eles como uma bigorna. A inspiração era inútil sem a capacidade de executá-la a tempo. Tinham o coração, mas não tinham as ferramentas para construir o corpo a tempo. Todo o otimismo, toda a energia desapareceram, substituídos pelo mesmo desespero de antes. Eles tinham encontrado a solução perfeita, apenas para descobrir que era impossível de implementar no prazo. O silêncio voltou. Desta vez, um silêncio de derrota final. Todos os olhos, antes cheios de esperança, se voltaram, um por um, para a única pessoa que talvez pudesse ter a resposta. Eles se voltaram para Helena. A pergunta estava no ar, pesada e urgente. A sua sabedoria ancestral incluía um atalho para o século XXI? O seu segredo tinha mais uma camada a ser revelada? A pergunta de Arthur Castilho pairou na sala como uma sentença de morte. Nós não temos os dados. A realidade fria e brutal da logística havia esmagado a fogueira de criatividade que Helena acendera. Os rostos dos arquitetos, que segundos antes brilhavam com a euforia da descoberta, agora se contorciam em máscaras de desespero. O silêncio que se instalou foi o pior de todos. O silêncio da resignação. Eles haviam perdido. Era o fim. Os ombros de Marina caíram. O Sr. Valdir fechou os olhos, uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. Até mesmo a arrogância de Ricardo havia se dissipado, substituída por uma frustração sombria. Todos olharam para Helena, não mais com esperança, mas quase com pena, como se dissessem, foi uma bela tentativa, mas o mundo real venceu. Helena sentiu o peso de todos aqueles olhares. Ela havia levado todos até a beira da terra prometida, apenas para encontrarem um abismo intransponível. Ela se sentiu uma fraude. Seu conhecimento era antigo, analógico, pertencente a um mundo de papel e mão. O que ela entendia de vetores, de digitalização, de softwares que custavam mais do que sua casa? Ela baixou a cabeça, o sentimento de fracasso a inundando. Ela estava prestes a gaguejar "me desculpem, eu não sei", quando uma imagem surgiu em sua mente, tão clara como se fosse ontem. A imagem de seu avô, já velho e com as mãos trêmulas pela idade, sentado no chão da pequena sala de sua casa, cercado por rolos e mais rolos de papel pardo. Ele passava horas ali, com uma régua longa, um compasso e um pote de nanquim, desenhando incansavelmente. Na época, ela pensava que era apenas um passatempo, uma forma de um homem velho se manter ocupado, de revisitar suas glórias passadas. "O que o senhor está fazendo, vovô?" ela perguntara. E ele, com um sorriso triste, respondera: "Estou construindo uma biblioteca, minha neta. Uma biblioteca de pedras. O mundo está se esquecendo desta língua. Então eu estou escrevendo o dicionário, para que um dia, talvez, alguém queira aprender a ler de novo. A biblioteca de pedras. O dicionário. Não eram apenas rabiscos sentimentais. Eram registros. Eram plantas em escala real. A memória dela deu um salto. Ela sabia onde estava. Depois que ele faleceu, ela guardou tudo. Não teve coragem de jogar fora. Estava em sua casa, dentro do velho baú de madeira que ele trouxera de Portugal. Ela ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Arthur. A hesitação havia desaparecido, substituída por uma certeza elétrica. "Os senhores não têm os dados", disse ela, a voz clara e ressoando na sala silenciosa. "Mas eu tenho o dicionário." A confusão nos rostos dos arquitetos foi total. "Dicionário?" perguntou Marina. "Do que ela está falando?"
Helena se virou para Arthur, o único que talvez pudesse entender a metáfora. Meu avô. Ele passou os últimos 10 anos de sua vida criando um arquivo. Ele desenhou, em escala de 1 para 1, cada padrão de calçada que ele já construiu ou restaurou. Os originais, as medidas exatas, a geometria, tudo está em minha casa agora, em rolos de papel. A compreensão atingiu Arthur Castilho como um raio. Seus olhos se arregalaram. A esperança, que parecia morta, ressuscitou de forma explosiva. Ele não questionou, não duvidou. Ele agiu. Ele se virou para o seu intercomunicador, a voz um trovão de comando. Elvira, chame meu motorista, o Cláudio. Mande ele trazer o carro para a porta principal em 1 minuto. 1 minuto. Diga que é uma emergência de vida ou morte. Ele se virou para a sala. Marina, ele apontou para a jovem designer. Você vai com a Helena. Vocês têm... Ele olhou para o relógio. O tempo era uma fera faminta. 50 minutos. 50 minutos para ir até a casa dela, pegar esses dicionários e voltar. Não me importa se tiverem que voar. Cláudio sabe como furar o trânsito. O resto de vocês... Ele gritou para a equipe atônita. Preparem tudo. Limpem a mesa de reuniões. Eu a quero vazia e impecável. Ricardo, chame o pessoal de TI. Eu quero o nosso melhor scanner, o de plantas de engenharia, calibrado e pronto para funcionar em meia hora. Valdir, prepare o café mais forte que conseguir encontrar. Ninguém vai dormir esta noite. A sala, antes um cemitério de sonhos, se transformou em um centro de comando de guerra. A adrenalina era palpável. Eles tinham uma missão, uma chance ridícula, impossível, mas ainda assim uma chance. Helena e Marina correram pelos corredores, o som de seus passos ecoando. Ao passarem pela recepção, os funcionários as olharam boquiabertos. A jovem arquiteta Estrela e a faxineira, correndo juntas, como se o mundo estivesse acabando. Na porta do edifício, um sedã preto de luxo, reluzente, esperava com o motor ligado. Cláudio, o motorista, um homem grande e sério, abriu a porta para elas. Helena nunca havia sentado em um carro tão chique em toda a sua vida. Os bancos de couro eram mais macios que o seu sofá. Para onde, dona Helena? Perguntou Cláudio, o tom respeitoso. Ela deu seu endereço, sentindo-se quase envergonhada por levar aquele carro de luxo para seu bairro simples e operário. A viagem foi um borrão de ruas e semáforos ignorados. Marina, sentada ao lado de Helena, estava vibrando de excitação. Helena, isso é inacreditável, ela dizia. Seu avô, ele era um gênio, um artista anônimo. Ele era um bom homem, respondeu Helena, olhando pela janela as paisagens familiares de seu bairro se aproximando. Ele só queria que as pessoas não se esquecessem. O contraste entre o mundo de onde estavam vindo e para onde estavam indo era gritante. Saíram dos arranha-céus de vidro e entraram nas ruas de casas pequenas e sobrados geminados. O carro de luxo parecia uma nave espacial que havia pousado em outro planeta. Pararam em frente ao seu prédio, um bloco de apartamentos simples de 3 andares. Vários vizinhos vieram à janela, curiosos com a cena. Elas subiram as escadas correndo. O apartamento de Helena era pequeno, mas impecavelmente limpo e arrumado. Havia fotos de Lucas e de seus avós nas paredes, brinquedos espalhados em um canto. Era um lar. Marina olhou ao redor e em seus olhos Helena viu um novo tipo de respeito. O respeito por entender a vida que Helena levava, o mundo do qual ela vinha. No canto da sala, coberto por uma manta, estava o baú. Era de madeira escura, com entalhes e ferragens de latão. Helena se ajoelhou e passou a mão pela tampa. Está aqui, disse ela. Abriu o fecho e o cheiro de papel velho, cedro e história encheu o pequeno apartamento. Lá dentro, perfeitamente acondicionados, estavam os rolos. Eram enormes, feitos de um papel grosso e resistente. Com a ajuda de Marina, Helena tirou o primeiro rolo. Elas o desenrolaram com cuidado no chão da sala. O queixo de Marina caiu. Era o desenho do caminho do rio, em tamanho real, cada pedra desenhada com a precisão de um mestre, com anotações nas margens, detalhes sobre o tipo de pedra, o ângulo do corte, a profundidade do encaixe.
Não era um desenho, era uma obra de arte. Era a alma de seu avô, impressa em nanquim. Helena, sussurrou Marina. Isso deveria estar em um museu. Hoje vai estar em uma apresentação de R$1 bilhão, respondeu Helena, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Elas carregaram, com um cuidado quase religioso, 5 dos maiores rolos para fora do apartamento e desceram as escadas. Cláudio as ajudou a colocar o tesouro no porta-malas. A viagem de volta foi ainda mais rápida, uma corrida desesperada contra o tempo. Quando elas entraram de volta no saguão da empresa, carregando os rolos preciosos, a equipe inteira parecia estar esperando por elas no corredor. Foi como uma cena de filme. Todos abriram caminho, os olhos fixos nos rolos de papel, como se fossem as tábuas da salvação. Na sala de reuniões, eles desenrolaram o primeiro mapa sobre a gigantesca mesa de vidro negro. Um suspiro coletivo de admiração percorreu a sala. A beleza e a precisão do trabalho manual eram de tirar o fôlego. Eles tinham a resposta, tinham a arma secreta, mas a batalha final ainda não estava vencida. O chefe de TI, um jovem nervoso chamado Fábio, se aproximou. Doutor Arthur, temos um problema, disse ele engolindo em seco. O scanner está pronto, mas ele é um scanner de rolo projetado para papel de engenharia novo. Estes documentos, ele apontou para o papel amarelado e antigo, são frágeis. O mecanismo de tração do scanner pode rasgá-los, destruí-los para sempre. É um risco de 90%. A euforia na sala morreu instantaneamente. Era uma piada de mau gosto do destino. Eles tinham os manuscritos sagrados, mas não conseguiam traduzi-los para a linguagem digital sem o risco de destruí-los. Arthur Castilho fechou os punhos, o rosto se contorcendo em uma máscara de frustração. Não é possível, ele rosnou. Nós chegamos tão perto. O desespero tomou conta da sala novamente. Eles estavam encurralados pela tecnologia que tanto idolatravam. Foi então que uma voz se fez ouvir, uma voz que ninguém esperava. Espere um pouco. Era Ricardo, o arquiteto arrogante que havia desafiado Helena. Ele se aproximou da mesa, os olhos fixos não no papel, mas no problema. Ele parecia diferente. A arrogância havia sido substituída por uma concentração intensa. E se não usarmos o scanner? E se pensarmos como um artista e não como um engenheiro? Ele se virou para Arthur. No laboratório de maquetes, nós temos uma câmera digital de altíssima resolução para fotografar os modelos. Nós podemos montar a câmera em um tripé sobre a mesa. Podemos fotografar o desenho em seções com uma sobreposição de 30%. Depois, podemos usar um software de fotogrametria, o mesmo que usamos para criar modelos 3 dimensões a partir de fotos de drones, para costurar as imagens em um único arquivo digital, perfeito e em altíssima resolução, sem tocar no original. A ideia era audaciosa, improvisada e absolutamente brilhante. Era usar uma tecnologia de ponta de uma forma para a qual ela não foi projetada. Arthur olhou para seu protegido e, pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno de orgulho surgiu em seu rosto. Faça, ele ordenou. A equipe explodiu em ação novamente, a esperança renascida pela terceira vez. Correram para buscar a câmera, tripés, luzes, transformaram a sala de reuniões em um estúdio fotográfico improvisado. O precioso rolo foi estendido no chão, sobre um pano branco. Ricardo se ajoelhou ao lado de seu laptop, conectando os cabos, o rosto iluminado pela tela, digitando linhas de comando. O relógio na parede continuava sua marcha implacável. Eles tinham menos de 3 horas. A operação de resgate mais estranha da história da arquitetura havia começado, e tudo dependia de uma gambiarra genial e da sabedoria contida em um rolo de papel de um velho calceteiro. A questão agora era: a tecnologia conseguiria honrar a tradição a tempo? A sala de reuniões da Almeida & Castilho se transformou no cenário mais improvável que se possa imaginar. Era, ao mesmo tempo, um estúdio de fotografia de alta tecnologia, um centro de comando militar e o ateliê de um artista renascentista. O tempo, que antes se arrastava, agora voava com uma velocidade cruel. Cada tique do relógio era um golpe de martelo
martelo, lembrando-os da janela de oportunidade que se fechava. No centro de tudo, no chão, jazia o primeiro rolo do avô de Helena, o caminho do rio, iluminado por 3 potentes refletores que criavam um palco de luz em meio à penumbra da sala. Ricardo, o arrogante prodígio, havia se tornado um maestro frenético da tecnologia. De joelhos no chão, o cabelo perfeito agora em desordem, ele comandava a operação com uma precisão febril. Marina, um pouco mais de luz à esquerda, preciso eliminar essa sombra. Valdir, segure a ponta do papel, ele não pode se mover 1 milímetro. Ele não era mais o arquiteto cínico, era um técnico apaixonado, obcecado em resolver o quebra-cabeça. Ele se movia com a câmera, tirando dezenas de fotos em alta resolução, cada uma capturando um pequeno pedaço do universo que o avô de Helena havia criado. O ar estava pesado com o cheiro de café requentado e o ozônio dos equipamentos eletrônicos. Ninguém falava, exceto para dar ou receber ordens. Helena observava tudo, um passo atrás, sentindo-se uma viajante do tempo. Ali, no chão, estava o trabalho de uma vida inteira de seu avô, um mundo analógico de nanquim e papel. E ao redor, mentes brilhantes usavam o poder de processamento de milhões de dólares para traduzir aquela sabedoria antiga para a linguagem do século XXI. Ela viu o cuidado com que Marina tocava nas bordas do papel, a reverência em seu olhar. Viu a forma como o Sr. Valdir, com suas mãos experientes, ajudava a manter o rolo esticado, como se estivesse protegendo uma relíquia sagrada. Eles não estavam apenas salvando um projeto, estavam honrando um legado. E pela primeira vez, Helena não se sentia como uma intrusa, sentia-se como a guardiã daquele legado. Consegui, gritou Ricardo de repente, após 20 minutos de tensão. O primeiro arquivo está renderizado. Ele deu alguns cliques e a imagem apareceu na gigantesca tela que cobria a parede. A sala inteira prendeu a respiração. Era perfeito. O desenho do Caminho do Rio estava lá, em uma clareza cristalina. Cada linha, cada anotação, cada imperfeição do papel, capturada com uma fidelidade assombrosa. Um aplauso espontâneo e contido ecoou na sala. Foi a primeira pequena vitória em uma guerra que parecia perdida. Eles tinham um método. Agora só precisavam de velocidade. O que se seguiu foi uma dança caótica e perfeitamente sincronizada. Enquanto Ricardo e sua pequena equipe começavam o processo com o segundo rolo, o arquivo digital do primeiro foi enviado para os outros arquitetos, que o aguardavam como famintos. Arthur Castilho, de pé no centro da sala, reassumiu o comando, mas de uma forma que ninguém nunca tinha visto. Ele não era mais um ditador que dava ordens de cima para baixo. Era um maestro, regendo sua orquestra, garantindo que cada músico tocasse sua parte em perfeita harmonia. Marina, pegue esses vetores e comece a aplicá-los na maquete tridimensional da praça. Eu quero ver como a luz do sol da tarde interage com a textura das pedras. Quero que seja poético, ele ordenou. Valdir, com base nas anotações do avô da Helena, comece a redigir as especificações dos materiais. Quero uma lista de fornecedores para basalto e calcário da região. Nada de material importado. A história tem que ser local. Da pedra ao conceito. Ele então se virou para o resto da equipe. Vocês comecem a reescrever toda a narrativa da apresentação. O título não é mais Centro Cultural Solares. O novo título é Centro Cultural Caminho das Pedras. A primeira página não terá uma imagem do prédio. Terá uma foto em preto e branco de um calceteiro trabalhando. Nós não estamos vendendo um prédio. Estamos vendendo uma redescoberta. Em meio a essa tempestade de atividade, o papel de Helena se transformou mais uma vez. Ela não era mais a fonte da ideia, nem a fornecedora da solução logística. Ela se tornou a bússola moral do projeto. A cada passo, os arquitetos, antes tão autossuficientes, vinham até ela. Helena, perguntou Marina, mostrando a tela de seu computador. Para o mar de ondas, a iluminação noturna deve ser um branco neutro ou um azul bem sutil para lembrar o oceano. O que o seu avô diria? Helena olhou para a imagem, fechou os olhos por um momento e respondeu: branco. Ele diria que o mar não precisa de ajuda para parecer o mar. A beleza está na forma,
não no artifício. Marina sorriu e assentiu, mudando a cor na tela. Minutos depois, o Sr. Valdir se aproximou com 2 amostras de pedra. Helena, este basalto é mais escuro e mais barato, mas a textura é um pouco áspera. Este outro é mais caro, mas é liso, quase polido. Qual deles transmite melhor a sensação de um caminho de rio? Helena tocou as 2 pedras. O mais áspero, disse ela sem hesitar. Um leito de rio não é liso. Ele é moldado pelo tempo, pela força da água. Ele precisa ter a textura da verdade. Ela era o coração da operação. Cada decisão criativa, cada escolha de material, passava por seu filtro de autenticidade. E a equipe a ouvia, não por ordem de Arthur, mas porque eles entendiam que ela possuía um conhecimento que eles não tinham. Ela era a voz da alma que eles estavam tentando dar ao projeto. As horas voaram. A sala de reuniões se tornou uma bagunça gloriosa, cheia de copos de café vazios, embalagens de sanduíche e a energia crepitante de mentes trabalhando em seu limite absoluto. O sol começou a se pôr, pintando o céu de Curitiba com tons de laranja e roxo, mas ninguém na sala notou. O único universo que existia era o que estava nas telas dos computadores. Finalmente, com menos de 30 minutos para o prazo final, a última renderização ficou pronta. Marina deu um clique e a imagem final apareceu na tela gigante. Um silêncio de admiração tomou conta da sala. Era a vista noturna do Centro Cultural. O prédio de vidro e aço, a obra-prima moderna de Arthur Castilho, estava lá, imponente como sempre. Mas agora ele não flutuava no vazio. Ele emergia de uma praça espetacular, onde os padrões de calçada históricos brilhavam suavemente, iluminados de baixo, como rios de luz, constelações de história. A imagem era de tirar o fôlego. Era a fusão perfeita entre o passado e o futuro. Tinha força, beleza e, acima de tudo, tinha alma. Eles não tinham apenas salvado o projeto. Eles tinham criado a obra de suas vidas. Um cansaço profundo e uma euforia imensa tomaram conta de todos. Eles conseguiram. No último segundo, contra todas as probabilidades, eles haviam operado um milagre. Arthur Castilho olhava para a tela, o rosto impassível, mas seus olhos brilhavam. Ele se virou para a equipe, exausta e exultante. Bom trabalho, disse ele. Vindo dele, aquelas 2 palavras soaram como o mais eloquente dos elogios. Enviem a apresentação para o consórcio e depois todos para casa. Vocês merecem. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa quando o telefone em sua mesa tocou. Um som estridente que cortou a atmosfera de celebração. Era o intercomunicador de Dona Elvira. Arthur atendeu, a testa franzida. O que foi, Elvira? Eu disse sem interrupções. Ele ouviu por um momento e o pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu. Ele ficou pálido. Eles estão onde? Ele perguntou, a voz tensa. Entendo. Mande-os subir. Ele desligou o telefone e se virou para a sala. A expressão em seu rosto gelou o sangue de todos. Senhoras e senhores, mudança de planos, disse ele, a voz perigosamente calma. Aquela era a secretária do presidente do consórcio. Eles não vão esperar por um e-mail. Ficaram tão intrigados com nosso pedido de extensão e nossa promessa de uma revolução conceitual que decidiram vir pessoalmente. Eles estão no elevador. Chegam em 5 minutos. O pânico, mais avassalador do que nunca, atingiu a sala como um tsunami. 5 minutos, eles não estavam prontos para apresentar. Estavam todos exaustos, sujos, com olheiras profundas. A sala era uma zona de guerra, cheia de lixo e fios. E o pior de tudo, quem iria apresentar? Arthur era a escolha óbvia, mas ele era o rosto do projeto antigo, o projeto sem alma. Como ele poderia, de forma convincente, vender uma filosofia que ele mesmo havia desprezado até poucas horas atrás? A apresentação precisava de mais do que eloquência. Precisava de verdade. Arthur parecia estar pensando a mesma coisa. Seus olhos varreram a sala, passando por seus melhores arquitetos, todos, de repente, parecendo crianças assustadas. Ele olhou para a obra-prima na tela, a fusão de sua visão com a herança de um velho calceteiro. E ele soube, com uma certeza absoluta, que só havia uma pessoa naquela sala que poderia contar aquela história com a autoridade da verdade em seu coração.
Seus olhos se fixaram em Helena, que o observava, o coração batendo na garganta. Ele caminhou lentamente até ela, ignorando todos os outros. A sala inteira prendeu a respiração. O destino de tudo não estava mais nas mãos dos arquitetos ou dos computadores. Estava nas mãos da mulher que, naquela manhã, era invisível. Helena, disse Arthur, a voz séria, sem espaço para discussão. Vá ao meu banheiro privativo, lave o rosto, arrume-se como puder e volte para cá. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Prepare-se, você vai apresentar o projeto. A ordem de Arthur Castilho atingiu Helena com a força de um soco. Você vai apresentar o projeto. O ar escapou de seus pulmões. O zumbido da exaustão em seus ouvidos se transformou em um rugido de pânico puro. Ela olhou para suas mãos, sujas de poeira dos rolos antigos, para seu uniforme cinza, amassado e manchado. Apresentar para um consórcio de investidores internacionais? Ela era a ideia mais insana, mais cruel que já havia ouvido. Não, ela sussurrou. A palavra quase inaudível. Não, eu não posso. Doutor Arthur, por favor, eu não sou arquiteta. Eu sou... Olhe para mim, eu vou arruinar tudo. O desespero em sua voz era palpável. Ela se virou para fugir, para se esconder no anonimato seguro de seu carrinho de limpeza, mas encontrou seu caminho bloqueado por Marina e pelo senhor Valdir. Helena, disse Marina, segurando seus braços com uma suavidade surpreendente. Você pode. Você é a única que pode. Minha filha, acrescentou o senhor Valdir, os olhos gentis brilhando com sinceridade. Não se trata de arquitetura, trata-se de verdade, e a verdade desta história mora em você. Apenas conte a eles o que você nos contou. Fale com o coração. Nós estaremos bem aqui com você. Helena olhou para os rostos deles, para a fé genuína que via ali, e então olhou para Arthur, que se aproximou. Helena, disse ele, a voz desprovida de qualquer ordem, soando quase como uma súplica. Por 20 anos eu construí prédios bonitos, caros, premiados, mas hoje, pela primeira vez, eu sinto que estamos prestes a construir algo que realmente importa. E essa importância não veio de mim, veio de você, da história do seu avô. Esta não é mais a minha apresentação para defender, é o seu legado para compartilhar. Por favor, compartilhe conosco. A palavra legado a atingiu. Não era sobre ela, era sobre seu avô, era sobre Lucas. Era sobre cada pessoa invisível que tem uma sabedoria que o mundo se recusa a ver. Ela respirou fundo, 1, 2 vezes. A faxineira apavorada dentro dela deu um passo para trás e a neta de um mestre calceteiro, a guardiã de uma língua esquecida, deu um passo à frente. Tudo bem, disse ela, a voz ainda trêmula, mas com uma nova nota de resolução. Eu farei. O que se seguiu foram os 5 minutos mais caóticos e unidos da história da firma. Enquanto Helena corria para o banheiro privativo de Arthur, a equipe inteira se transformou em uma força-tarefa de limpeza. Lixo foi jogado fora, copos de café desapareceram, a mesa de reuniões foi limpa em segundos. Helena se olhou no espelho de mármore. O rosto cansado de uma mulher de 45 anos a encarou. Ela lavou o rosto, a água fria um choque bem-vindo. Ela não podia mudar o uniforme, mas podia mudar sua postura. Endireitou os ombros, prendeu o cabelo em um coque simples e olhou para seu próprio reflexo. A mulher no espelho não parecia mais assustada, parecia determinada. Quando ela voltou, os clientes já estavam entrando na sala. Eram 3 homens e uma mulher, todos vestidos com ternos impecáveis que custavam mais do que o carro dela. A líder do grupo era uma mulher de cabelos prateados e um ar de autoridade glacial, que foi apresentada como Madame Dubois, a presidente do consórcio. Seus olhos azuis e analíticos varreram a sala, notando a equipe exausta, a energia tensa e, por fim, pousando em Helena, com uma expressão de leve confusão. Arthur fez as apresentações com uma calma impressionante. E é por isso que o que temos para mostrar hoje não é uma revisão, mas uma completa reencarnação do projeto. E para nos guiar por essa nova visão, gostaria de apresentar a alma e o coração desta proposta, a senhora
Helena. Todos os olhares se voltaram para ela. Helena caminhou até a frente da sala, sentindo cada passo. Marina estava ao seu lado no computador, dando-lhe um sorriso encorajador. Helena não olhou para os papéis ou para a tela. Olhou diretamente para os investidores. Boa noite. Meu nome é Helena, começou ela, a voz clara e calma. Eu não sou uma arquiteta. Eu não tenho um diploma de design. Na verdade, até algumas horas atrás, meu trabalho consistia em esvaziar as lixeiras desta sala. A honestidade brutal causou uma pequena onda de choque nos visitantes. Eles se endireitaram em suas cadeiras, a curiosidade superando o ceticismo. Mas o que eu tenho, continuou Helena, é uma herança, a herança do meu avô. Foi então que a primeira imagem apareceu na tela. A foto em preto e branco de um velho calceteiro, de joelhos no chão, o martelo na mão. Este era o meu avô. Ele era um artista cujo ateliê era a rua, e cuja tinta eram as pedras. Ele e homens como ele escreveram a história da nossa cidade, não em livros, mas no chão que pisamos. Uma história que, com o tempo, nós nos esquecemos de ler. E então, Helena começou a contar a história. Ela não fez uma apresentação de negócios. Ela deu uma aula de amor, contou sobre a linguagem das pedras, sobre a saudade no mar de ondas, sobre o orgulho na flor do pinhão. Enquanto ela falava, Marina passava as imagens, os desenhos do avô, as fotos das calçadas antigas e, finalmente, as novas e espetaculares renderizações do projeto. Quando a imagem final do Centro Cultural, banhado em sua luz noturna, apareceu na tela, a paixão na voz de Helena atingiu o auge. O que os senhores veem não é apenas um prédio, concluiu ela, a voz embargada pela emoção. É uma promessa. A promessa de que o futuro que construirmos sempre se lembrará das mãos que construíram o nosso passado. É um lugar onde nossos filhos não apenas verão arte, mas caminharão sobre ela. Esta não é a história de um prédio, é a história de um lar, da nossa casa. Ela terminou de falar. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de todos. Não era um silêncio tenso ou cético, era um silêncio de pura comoção. Os investidores olhavam para a tela, depois para Helena, os rostos atônitos. Madame Dubois, a presidente de aço, tinha os olhos marejados. Ela lentamente baixou o olhar para a mesa, depois ergueu a cabeça e fez a única pergunta que importava. Senhora Helena, disse ela, a voz suave, o seu avô, ele ficaria orgulhoso deste projeto. Helena olhou para a imagem na tela, para o sonho de seu avô fundido com o futuro, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Sim, senhora, disse ela com convicção. Eu acredito que ele ficaria. Madame Dubois se levantou. Senhoras e senhores da Almeida & Castilho, em 30 anos de carreira, eu já vi centenas de apresentações. Já vi projetos mais altos, mais caros e tecnologicamente mais avançados. Mas eu nunca, em toda a minha vida, vi um projeto com tanta verdade. Ela olhou para Arthur, depois de volta para Helena. Nós não estamos apenas investindo em um prédio. Estamos investindo nesta verdade. O contrato é de vocês. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pela janela do escritório de Helena. Era um escritório de canto, no 37º andar, com uma vista magnífica da cidade. As paredes eram cobertas não por prêmios de arquitetura, mas por fotos emolduradas das calçadas históricas de Curitiba e por desenhos de seu avô. Na porta, uma placa de metal escovado dizia Helena Soares, diretora de Memória e Legado Cultural. Após a assinatura do contrato, a primeira atitude de Arthur Castilho foi criar um novo departamento e um cargo para ela. Sua função era garantir que cada projeto da firma, do menor ao maior, tivesse uma conexão autêntica com a história e a cultura do lugar onde seria construído. Ele também, através da nova fundação da empresa, criou a Bolsa de Estudos Mestre Calceteiro para financiar jovens estudantes de design de baixa renda. Helena estava em uma mesa redonda com um grupo de jovens arquitetos, incluindo Marina, agora sua gerente de projetos. Ela não estava dando ordens. Estava contando uma história, usando um pequeno pedaço de basalto para ilustrar seu ponto. Ela ensinava a nova geração a ler o chão. Ela estava em casa. Mais tarde,
Naquele dia, ela buscou Lucas na escola. De mãos dadas, eles caminharam por uma das ruas do centro antigo. "Mãe, por que você está sempre olhando para o chão?" perguntou ele. Helena sorriu, se ajoelhou e apontou para o mosaico de pedras. "Porque é aqui que as melhores histórias estão escondidas, meu filho. Deixa eu te contar a história desta aqui." Ela não era mais invisível. Ela era uma contadora de histórias, uma professora, uma diretora e, o mais importante, ela era a heroína de seu filho. Naquele mesmo dia, Dr. Arthur Castilho estava sendo entrevistado pela maior revista de arquitetura do continente. O Centro Cultural Caminho das Pedras era um fenômeno, aclamado mundialmente antes mesmo de a construção começar. "Dr. Castilho", perguntou a jovem jornalista, "o senhor reinventou não apenas sua empresa, mas talvez a própria forma de se pensar em arquitetura urbana. Qual é o segredo do seu sucesso?" Arthur olhou pela parede de vidro de seu escritório. Ele viu o andar movimentado, viu sua equipe colaborando com uma energia que ele nunca imaginara ser possível. Seu olhar encontrou o escritório de Helena e ele a viu rindo com sua equipe. Ele se virou para a jornalista e, pela primeira vez em muitos anos, seu sorriso não continha traços de arrogância, apenas de sabedoria. "O segredo", ele repetiu. "O segredo foi, depois de uma vida inteira olhando para o céu, finalmente aprender a olhar para baixo e ter a humildade de ouvir o que a mulher que limpava o meu lixo tinha a dizer." A história de Helena nos ensina que o valor de uma pessoa nunca está escrito em seu cargo, mas na sabedoria que ela carrega e na coragem que ela tem de compartilhá-la. Nos lembra que, às vezes, as respostas para os nossos maiores problemas não estão em algoritmos complexos ou em estratégias mirabolantes, mas na simplicidade de uma história esquecida, esperando para ser ouvida. Cada um de nós, não importa quão invisível se sinta, carrega um dicionário único, uma sabedoria que só a nossa experiência de vida pode nos dar. Se você acredita que toda voz merece ser ouvida e que a verdadeira força reside na humildade e na autenticidade, então este canal foi feito para você. Se inscreva para não perder nenhuma de nossas histórias que são criadas para inspirar e fortalecer. Deixe o seu like, pois ele nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam se lembrar do poder que carregam dentro de si. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se sempre, a história mais importante é aquela que só você pode contar.